Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia foi trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma palavra, uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também trazida a nós pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem de número 1, intitulada Recomecemos. Emmanuel destaca uma passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 16, que nos traz as palavras de Jesus. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E Emmanuel comenta a passagem trazida por Mateus. Não conserve lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Recomecemos. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, buscando aprender. Buscando aprender nas páginas do romance Renúncia, que teu servo Emmanuel trouxe a nós. Que possamos a cada encontro compreender as lições e colocá-las na nossa vida diária. Para isso, Senhor, pedimos que nosso pensamento se amplie, que nosso entendimento se aprofunde e que tenhamos sempre a tua presença e a de nosso anjo guardião a nos iluminar o pensamento e o entendimento. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, como de costume, nos outros demais estudos, nós vamos fazer um pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos. Então, aqui nas minhas anotações, no estudo anterior, nós demos início ao romance. Foi o nosso primeiro encontro. Né? E lemos, então, a mensagem de Emmanuel, intitulada Velhas Recordações, onde informa a nós, leitores, as profundas impressões deixadas nele por Alcione, esse espírito
de luz, né? E mostram, então, ele diz das impressões que esse espírito gravou em seu ser. E daí partindo a vontade de contar-lhe a história. E essa mensagem foi assinada por Emmanuel no dia 11 de janeiro de 1942. Depois, então, demos início ao romance em si. Na primeira parte, o capítulo 1, intitulado Sacrifícios do Amor. Começamos assim: nós vimos um pequeno grupo de espíritos reunidos em singular paisagem que deixava transparecer um ambiente escuro e melancólico, frio e úmido. Os espíritos falavam sobre o que fariam na encarnação futura, visto que eram sacerdotes católicos romanos, que haviam falhado em sua última experiência na carne. Acompanhamos, então, o diálogo entre dois amigos, Menandro e Pólux, quando refletiram sobre os seus enganos e sobre a importância do esquecimento das vidas pretéritas que enfrentariam ao reencarnar. Eles estavam preocupados com esta questão, né? Porque é importante o esquecimento, né? Depois, então, logo Pollux ficou só e começou a recordar seus sérios enganos, as traições aos deveres santos, como católico, né, como sacerdote, os compromissos sagrados que deixara de cumprir, retornando então à espiritualidade como criminoso rebelde. E aí nós fizemos a pausa na página 17, para quem tem essa edição do romance, na página 17, no segundo parágrafo. Então, vamos dar continuidade à leitura. Onde estava Alcione, que parecia estranha às suas desventuras? Muitos anos haviam decorrido sobre as suas peregrinações, como espírito desolado entre remorsos acerbos, e nunca obtivera a dita de lhe beijar as mãos carinhosas e benfeitoras. De quando em quando recebia-lhe as mensagens de incitamento e conforto sagrado. No entanto, não conseguia saciar a saudade torturante, nem evitar o próprio desalento do espírito caído no resvaladouro das amarguras cruéis. Ele sentia muito a falta de Alcione. Em palestra com os amigos, Paulo se encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. Então, nós podemos perceber já que Pollux era um espírito muito esclarecido, né, e culto. Contudo, naquela hora da sua eternidade, sentia-se profundamente só e desventurado. Sob o jugo de atrozes recordações, sentindo que o instante de retorno ao orbe terráqueo estava próximo, procurou o refúgio caricioso da oração e murmurou baixinho, de olhos erguidos para o alto. Então, ele, nesse momento em que ele estava se sentindo assim, né, tão desventurado, ele recorreu à prece. Jesus, Mestre querido e generoso, concedei-me forças ao coração enfermo e perverso. Dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vontade vacilante e, se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. Mas, a essa evocação direta da bem-amada, o pranto lhe embarcou a prece comovedora e dolorosa.
Em atitude humilde, baixou os olhos nevoados de lágrimas e soluçou discretamente, como se estivesse envergonhado da própria dor. Nesse instante, a entidade amorosa que o assistia pareceu orar intensamente, despendendo notável esforço para se lhe tornar visível. Gradualmente, extinguiram-se os raios de luz que a envolviam em reflexos divinos. A sombra da paisagem cercou-a inteiramente, e uma jovem de singular beleza tocou o penitente nos ombros num gesto de ternura encantadora. Então, Alcione já estava ao lado dele, né? Era aquele ser de luz que desceu, não é? E que eles não perceberam. Pólux murmurou com indizível doçura. Ele ergueu a fronte e soltou um grito de inefável surpresa. Alcione, Alcione, respondeu com júbilo incoercível, incontido, postando-se de joelhos ao mesmo tempo em que lhe beijava, que lhe osculava as mãos reconhecidamente. Há quanto tempo me vejo privado dos teus carinhos? Meus dias são milênios de inenarráveis angústias. Vieste atender ao mísero que sou? Ah, sim. Deus sempre envia seus anjos aos desgraçados, como enviou Jesus aos pecadores. Levanta-te para o testemunho de amor ao Altíssimo, disse ela com angélica ternura. Não te julgues abandonado nos caminhos da regeneração. O Senhor está conosco, como estou sempre contigo. Anima-te para as novas experiências. Jesus não desampara nossos próprios propósitos elevados. Sofre e trabalha, Pólux, e, um dia, nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. Deus é a fonte da alegria imortal, e quando houvermos triunfado de toda a imperfeição, banhar-nos-emos nessa fonte de júbilos infinitos. Ai de mim, replicou, revelando amargurosa desesperança. Então, nós vemos aqui um Pólux mostrando a autopiedade, né? Tantos lamentos, né? E vamos lembrar que a autopiedade é uma forma de egoísmo, né? Porque a piedade cristã, né, ela nos leva a consolar o próximo, né, ou aquele que está ali necessitado, né? Nos leva a estender a mão, nos leva a ser generosos, abnegados, né? Agora, a autopiedade, ela nos torna vítimas e sem força, tira nossas forças para que nós possamos enfrentar as nossas provas, né? Então, a autopiedade tem esse lado que nos impede de seguir, porque nos cega. Assim, o lamento, como ele está aqui, né? Ai de mim, né? Ah, sim, Deus sempre envia seus anjos aos desgraçados, né? Isso é uma forma de mostrar sua revolta. E esse lamento, essa revolta nos paralisa. E paralisa e paramos realmente de crescer, né? Nos impede o crescimento. E não nos permite enfrentar as provas, né, as dificuldades com resignação e coragem. Ela nos bitola o pensamento, né, e a vontade, porque ela fortalece a dor que carregamos, ela transforma aquela dor numa dor muito, muito forte, muito maior, né, e nos cegando diante das necessidades dos outros, né, necessidades alheias, e nos transformando em vítimas, e aí não conseguimos seguir, né? Não conseguimos ser
os piedosos cristãos, né, que se preocupa com o outro, que se preocupa com o próximo, né? Porque nós estamos nos vitimizando, nós somos as vítimas. Então, não conseguíamos ver. E aqui parece, então, que Paulo que está vivendo esse momento, assim, de eu sou o coitado, né? Meus dias são milênios de inenarráveis angústias. Agora, por sua vez, Alcione, né? Ela o ama, ela percebe, ela está sempre ao lado dele, como ela mesma diz, né? Ela o conclama a se levantar, a se erguer, a parar com aquilo, não é? Então, levanta-te para o testemunho de amor ao Altíssimo. Não é que ele falhou, né? Mas é hora de se levantar, de parar de se vitimizar, não é? E não te julgues abandonado. O Senhor está conosco, como eu estou sempre contigo. Ele precisa saber disso, ele precisa lembrar disso, né? E que Deus é a fonte da alegria, não ela. Né? Que não tem que buscar nela todo aquele amparo, aquilo que ele precisa. A alegria está nela. Não, a alegria não está nela, a alegria está em Deus. Então vamos ver aqui como continua esse diálogo, né? Lembrando que isso tudo com muito amor envolvido, né? Com muito carinho, muita ternura. Não lamentes, tornou a entidade generosa. Não perseveres em lastimar, quando o Todo-Poderoso nos faculta o direito de renovar o esforço para as divinas conquistas. Novas tarefas te aguardam no seio amigo da terra generosa. Solicitaste uma oportunidade nova de consagração a Deus e a providência te concedeu esse precioso ensejo. Solicitaste uma nova oportunidade de reencarnar, de recomeçar. E Deus e a providência concederam isso a ele, né? Sim, esclareceu Pólux, desfeito em lágrimas. Roguei a recapitulação do esforço dos sacerdotes devotados ao labor divino, ao trabalho divino. Uma vez mais, quero tentar as provas da abnegação e do ascetismo. O ascetismo, né, lembram que nós comentamos sobre o ascetismo, que é uma forma de uma disciplina rigorosa, de quem busca um estado superior de ser. Ele quer se transformar, então ele vai viver uma disciplina rigorosa para manter o foco, né, naquela transformação. Então, nos cuidados, na abnegação e do ascetismo, na exemplificação do amor ao próximo. Mobilizarei todas as minhas energias para avançar alguns graus na distância imensa que nos separa na escala evolutiva. E tem consciência de que a distância entre ele e Alcione, na escala evolutiva, é imensa. Quero viver sem lar e sem filhos carinhosos. Quero conhecer a solidão que muitas vezes já experimentaste no mundo. Isso aqui é importante, né? É o que ele quer, é a prova que ele está pedindo, né? Nos estrenos, nos cuidadosos sacrifícios por mim. Então, ela já viveu, ele está dizendo aqui, que ela já viveu essa solidão ao experimentar na Terra, né, na vida anterior, encarnação anterior, a solidão, né, nos cuidadosos sacrifícios por ele, ela se sacrificou por ele. Minhas noites hão de ser desertas e tristes. Caminharei junto dos que caem e padecem sobre a terra, no propósito de servir a Jesus através da sua seara de amor e perdão. Alcione
contemplou-o embevecidamente, olhos mareados de pranto, numa doce emoção de júbilo e reconhecimento. Como ela ficou feliz em ouvir tudo o que ele queria fazer, não é? As afirmativas e promessas do amado penetravam-lhe o coração como brandas carícias. De há muito trabalhava com fervor pela obtenção daquele minuto divino em que Pollux conseguisse compreender e sentir o mestre no coração antes de interpretá-lo intelectualmente apenas. Então, era isso que ela queria vê-lo viver o Cristo, né? Não só conhecer o Cristo, saber o Cristo, ter aquilo de forma intelectual, né? Mas realmente sentir e viver o Cristo. Jesus abençoará nossas esperanças, exclamou afetuosa. Nós, que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Então, Alcione, ela progrediu. Já Pollux, ele ficou na retaguarda, por causa desses enganos, como ele mesmo disse, que de tudo aquilo que ele cometeu de errado, né? Ele acabou ficando privado da presença dela, porque ela se foi, né? E ele ali, que ele traíra seus deveres santos, os compromissos sagrados, e tudo isso o deixou para trás, né? Pollux soluçou convulsivamente. Esperar-te-ei, disse ela, através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. Perdoaste-me como sempre? Interrogou Pollux, voz entrecortada pela emoção do encontro. Aqui, mais uma vez, a vítima, né? Ah, então me perdoaste, como sempre? Os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco. Deus perdoa, concedendo-nos a oportunidade de redenção, e nós nos compreendemos uns aos outros. Então, aqui ela diz que não é uma questão de perdoar, né? Porque quem perdoa é Deus. Mas que aqueles que se amam fundem as almas no entendimento recíproco, de um para o outro. E, evidenciando o desejo de restaurar as energias do amado, continuou. Quantas vezes também caí nas estradas longas e ríspidas? Acaso tenho passado sem mácula? E aí fica essa pergunta, quem de nós? Né? Quem que tem? Temos, né? Não é porque ela progrediu que ela não tem uma história para trás. Todos têm, né? E ela foi se burilando, foi crescendo espiritualmente, moralmente, né? E chegou ao ponto que chegou, né? Mas ela faz questão de lembrá-lo, né, disso, dessa questão, até para que ele serene o seu pensamento. Acaso tem um passado sem mácula? Não és o único a padecer nos resgates justos e penosos. Milhões de almas, neste mesmo instante, clamam as desventuras do remorso e invocam as bênçãos do Altíssimo para o trabalho retificador. Muitos, 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 inúmeros, incontáveis espíritos e almas encarnadas, né, estão neste momento, né, vivendo, padecendo seus resgates. Né? E não será razão de infinita alegria a certeza da concessão divina para recomeçar? Já recebeste a permissão do Senhor para o reinício da luta? Avizinha-se um instante bendito do retorno à tarefa. E pensaste acaso nas torturas imensas de quantos neste minuto se sentem oprimidos e amargurados na expectativa ansiosa de alcançar a dádiva que já obtiveste? Quantos estão esperando por este momento, por esta oportunidade de reencarnar?
Quantos? São inúmeros, incontáveis espíritos precisando e querendo reencarnar. E a reencarnação, ela necessita ser naquele momento propício, naquele instante da vida espiritual em que as condições na Terra, no nosso caso aqui na Terra, vão estar prontas para que ele possa viver, né, para que nós possamos viver as nossas provas e as nossas expiações. Então, é uma série de pontos que precisam estar amarrados, né, unidos, para que tudo aconteça. Então, quantos neste momento estão aguardando a sua vez? Ela pareceu meditar. Não, não, aqui. Serias, desculpem, para minha tarefa, a radiosa estrela d'alva, e à noite. Ah, não, desculpa, estou me adiantando. Então, na expectativa ansiosa de alcançar a dádiva que já obtiveste, né, ela está trazendo Pollux à realidade. Pollux contemplou-a reconfortado, mas objetou, né, contestou melancolicamente. Ah, sinto que poderia atingir culminâncias nas necessárias reparações. Entretanto, Alcione, precisava para isso da tua constante assistência. Olha aqui a dependência, né? Ele está demonstrando possuir a dependência moral, né? Em relação a ela. Sei que preciso recorrer a provas difíceis de abnegação e de ascetismo, mas, se pudesse ao menos ver-te na terra, serias para minha tarefa a radiosa estrela d'alva, e à noite, quando fluíssem do céu as bênçãos da paz, lembrar-me-ia de ti e encontraria nessa recordação o manancial da coragem e dos estímulos santos. Ela pareceu meditar profundamente e redargueu. Implorarei a Jesus me conceda a alegria de voltar à terra, a fim de atender ao meu ideal, que se constitui aos meus olhos de sacrossantos deveres. Olha só, ela é um espírito que vive já em esferas superiores. Ela pede que Jesus conceda a alegria de voltar à terra, a este mundo de provas e expiações. Mas para ela será de alegria. Tu voltares? Perguntou o precito, né, o condenado, ébrio de esperança, embriagado de tanta esperança. Por que não? Explicou Alcione com meiguice. O planeta terrestre não será um local situado igualmente no céu? Esqueceste o que a terra nos tem ensinado, qual mãe carinhosa, na grandeza de suas experiências? Muitas vezes nós, na qualidade de filhos dela, manchamos-lhes a face generosa com delitos execráveis, delitos abomináveis. E, entretanto, foi em seu seio que o Mestre surgiu na manjedoura singela e levantou a cruz divina, encaminhando-nos ao serviço da remissão, né, do perdão, da misericórdia. Que coisa linda, né? Lembrando isso. A terra foi aquela terra, essa é a mesma terra que recebeu o Mestre. Né? Ah, se Deus permitisse ao mísero penitente que sou, disse Pollux, dominado por indisfarçável alegria, a ventura de ouvir-te no estreito círculo terrestre, acredito que nada teria a temer na senda reparadora. Alcione notou-lhe o surto de alegria transbordante e, ponderando-lhe as observações palavra por palavra, obtemperou, argumentou. Antes da minha, precisarás ouvir a voz do Cristo, e se ele, com sua infinita bondade, permitir minha volta à terra, jamais olvidemos, jamais esqueçamos
que vamos lá regressar, não para oferir gozos prematuros, mas para sofrer juntos no caminho redentor, até podermos desferir o voo supremo de felicidade e união em demanda de esferas mais altas. Na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação, com extorsão. Não afaste os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer a favor de nós mesmos. Então, precisas ouvir a voz do Cristo. E se Ele permitir o retorno dela à Terra, não vai esperar a nossa vida amorosa, né? Uma vida de casal, porque ele terá suas provas e expiações a vencer. Ela estará aqui para ajudá-lo, né? Para que eles dois cresçam, né? Ela vai ajudá-lo nessa obra de Deus, e que ele tem que trabalhar, ele não pode ficar sem trabalhar. Então, para ele não perder o foco, né? Sim, Alcione, tu és o meu anjo bom, murmurou ele entre lágrimas. Ensina-me a percorrer as estradas depuradoras. Não me desampares. Dize-me como devo proceder na terra. Repete que te não afastarás do meu caminho. Inspira-me o desejo santo de resgatar meus pesados débitos até o fim. Sentado, em atitude humilde, o mísero sofredor guardava a cabeça entre as mãos, enxugando as lágrimas copiosas, as lágrimas abundantes. Ele estava sofrendo, estava implorando por ajuda, pelo amparo amoroso dela, não é? Alcione afagou-lhe os cabelos com ternura e falou docemente. Não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. O cálice de remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. Então, o remédio é importante, né? Porque ele tem uma virtude curativa. Ele é amargo, ele é difícil de ser tomado, mas é tão rápido. Coloca na boca, engole e acabou, passou, né? E virá a cura. Ser reconhecido a Deus nos sacrifícios pobres. Não desejes nem esperes regalias na escola da edificação, onde o próprio mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Não escute as falsas promessas, nem atendas aos caprichos perniciosos, aos caprichos nocivos, né, prejudiciais, que nascem do coração. Obedece ao Pai. Olha as instruções que Alcione está dando a ele. Obedece ao Pai e toma Jesus, né? Jesus, que é o Consolador, né, gente? E toma Jesus por Cirineu de todas as horas. O que é o Cirineu? O que é o Cirineu? É aquele que ajuda a carregar a cruz, né? Ele não carrega a cruz por ele, mas ajuda a carregar a cruz. A porta estreita ainda e sempre é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Foge das fantasias envenenadas que trabalham contra as santificantes aspirações do espírito. Recorda as angustiosas experiências que tantas vezes empreendemos na Terra para a conquista de nossa perpétua união. Não temos sede de enganosas satisfações. Temos sede de Deus, Pólux. O infinito amor que nos transfunde as almas tem sua origem sagrada em sua misericórdia paternal. Quero-te eternamente, como sei que a união comigo é a tua sublime aspiração. Entretanto, seria justo encerrar nosso júbilo num círculo egoístico tão somente? Num círculo só nós dois? Né? Amamo-nos para sempre, a eternidade nos santifica os destinos, mas o Pai está acima de nós. Então, nós já nos amamos, esse amor chegou, ficou e é para sempre. Nós podemos dividir, né?
buscar outras fontes para exercitar esse amor, né? Porque o Pai está acima de nós. Entreguemo-nos ao seu amor, no santo trabalho de suas obras. Em suas mãos augustas, meu querido, palpita a luz que enche os abismos. Haverá maior glória que lhe praticar a divina vontade que se traduz em amor, dedicação e alegria? Nos caminhos novos a percorrer, lembra o Pai amado e atende-o em todas as circunstâncias. Não acalentes no coração os germes da vaidade e do egoísmo. Sacrifica-te. Dá combate a ti mesmo. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu, atravessando todas as tempestades do mundo, trabalhando por burilar-se a si própria. Que conselhos, não é? Pólux chorava compungidamente, mas rogou com expressão comovedora. Compreendo-te as palavras sábias e afetuosas. Farei tudo por unir-me a Deus e a ti eternamente. Pede por mim a Jesus para que eu tenha reflexão e bondade no mundo. No entanto, como se experimentasse um choque inesperado, levou as mãos ao peito, calou-se por momentos para depois retomar a palavra, espantado e hesitante. Alcione, querida, não sei se a emoção desta hora divina abalou minhas energias mais profundas. Contudo, sinto que algo me envolve a fronte, uma força incoercível, nem irrefreável, parece ameaçar o cérebro vacilante. Experimento penosas sensações, como quando perdemos as forças devagarinho antes de cair. Ele está se sentindo mal, indisposto, como se fosse desmaiar. E, após outra pausa ligeira, voltava a exclamar, revelando amarga estranheza. Chamam por mim, ouço vozes que me chegam de longe. Que vem a ser isto? O rosto se lhe cobrira de intenso livor, de intensa lividez, de profunda palidez, e deixando perceber que escutava interpelações de um mundo diferente, interrogou entre atemorizado e surpreendido. Como interpretar estes apelos? É este o triste momento? Ah, não, não pode ser. Mas, nesse instante, a jovem sentou-se ao seu lado, carinhosa, tomou-lhe a fronte cansada, no regaço generoso, e, afagando-lhe os cabelos com extrema ternura, esclareceu. Acalma-te. Chamam-te da terra. Vais adormecer para despertar na experiência nova, nos círculos da vida humana. Partirás de meus braços para o seio da afetuosa mãezinha que Jesus te destinou. Então, já é tudo organizado para a reencarnação de Pólux. E era chegado o momento, não é? Pólux experimentava estranhas sensações, caracterizadas por súbito abatimento, mas, sentindo-se conchegado ao amoroso regaço de Alcione, tinha a impressão de ser a mais venturosa das criaturas. Impressões dominadoras de sono, desculpem, impressões dominadoras de sono senhoreavam-no, tomavam-lhe a posse, né? No entanto, lutava desesperadamente contra elas, tentando dilatar a aventura, né, a alegria daqueles momentos sublimes, obtemporando carinhosamente. Não desejaria outra mãe, senão tu mesma. Reúnes para mim todos os sagrados requisitos de mãe, de irmã, de companheira e noiva bem-amada. Ela, que também demonstrava grande emoção nos olhos rasos d'água, acrescentou com meiguice.
Sim, somos dois corações numa só alma, sob os desígnios do Altíssimo. Pollux agora evidenciava intraduzível angústia. Os olhos moviam-se inquietos, obedecendo às ansiosas expectativas do seu mundo interior. O peito arfava dolorosamente, como se o coração tentasse romper o tórax, causando-lhe indefinível angústia. Aquele aperto, né, no peito. Seu estado geral dava a impressão de um moribundo na terra, nas vascas da morte. Fixou os olhos inquietos na bem-amada, tal qual criança necessitada de carinho, e falou com dificuldade. Alcione, não será este padecimento igual ao da morte que conhecemos no mundo? Sim, meu querido, tua angústia de agora é outra crise periódica. Reconheço, disse ele, completando o raciocínio, e estou certo de que terei crises semelhantes na terra, ou noutros planos, até que me liberte da morte no pecado. Um dia encontrarei a ressurreição eterna, a harmonia sem fim. Permanecerei ao teu lado para sempre. E vamos ver aqui, nós temos uma nota de Emmanuel, né? Que diz assim: os fenômenos da reencarnação, como aqueles que assinalam o desprendimento do espírito no mundo, abrangem as mais variadas formas e se verificam de acordo com as necessidades de cada um. Então, cada encarnação e cada reencarnação tem características únicas, individuais. Né? Essa é a nota trazida por Emmanuel. A jovem aconchegou-o ao coração com mais ternura. Alcione, murmurou dificilmente, não sei se me perdoaste a ponto de me permitir ao meu espírito miserável. Desculpa, a pontuação está toda errada, perdão. Alcione, murmurou dificilmente, não sei se me perdoaste a ponto de permitir ao meu espírito miserável a solicitação de uma dádiva celestial. Ela adivinhou-lhe os pensamentos mais secretos. Todavia, com a delicadeza de quem não deseja parecer superior, retrucou carinhosamente. Dize, Pollux, que não farei por tua felicidade. Desejava que me beijasses, ao menos uma só vez, antes de partir. Lágrimas ardentes repontaram nos olhos da noiva espiritual, que, estreitando-o ternamente de encontro ao coração, como se atendesse à tenra criança, replicou cheia de brandura. Antes disso, elevemos a Jesus nosso beijo de amor e reconhecimento. Roguemos ao seu coração magnânimo proteção e amparo ao nosso ideal divino. O interlocutor fixou no seu rosto angélico os grandes olhos atormentados e murmurou: acompanharei tuas preces. Alcione ergueu o olhar lúcido ao céu constelado, que esplendia além das sombras que envolviam aquela região de amargura, e orou fervorosamente. Mestre amado. Depois de pausa natural, Pollux repetiu comovedoramente: Mestre amado. A jovem sentiu que o pranto quase lhe embargava a voz, mas seguida por ele, continuou. Com veneração e carinho, nós, meu Jesus, desejamos oscular vossos pés. Recebei no santuário de vossas glórias divinas a pobre lembrança dos servos humildes e necessitados. Nossas almas estão cheias de gratidão à vossa bondade. Permiti, meu Salvador, que possamos honrar o vosso nome trabalhando na seara do perdão, de verdade e de amor, com a vossa doutrina. Abençoai nossas lutas salvadoras, dai-nos força para vos testemunhar eterna fidelidade. Amparai nossos espíritos até o dia em que nos possamos unir em vosso seio, na claridade sem fim da eternidade.
luminosa. Que prece, né? Então, nós vemos aqui ela pedindo permissão a Jesus, né? Para que eles pudessem, os dois, honrar o nome dele, trabalhando na seara de perdão, de verdade e de amor. Perdão, verdade e amor. Abençoai nossas lutas salvadoras. Abençoa tudo aquilo que viermos, né? As lutas que enfrentaremos. Dai-nos a força. Então, ela pede a força, né? Para testemunhar eterna fidelidade a Ele. Amparai os nossos espíritos, até o dia que nos possamos unir em vosso seio, na claridade sem fim da eternidade luminosa. Alcione interrompeu a oração, que se assemelhava a um cântico divino, fragmentado, por doce staccato, aquela pausa, né? Uma pequena pausa. Aqui tem uma nota da editora. Em música, tipo de articulação que resulta em notas muito curtas. O staccato. Na paisagem desolada, fizera-se luz intensa, que Pollux não conseguiu perceber. Então, durante aquela oração, né, aquela paisagem árida, sombria, né, ela se desfez e fez-se luz intensa. Generosos emissários acercaram-se dos dois filhos de Deus que imploravam de todo o coração o amparo de Jesus. A jovem, neste momento, inclinou-se para o bem-amado e, na compostura de mãe carinhosa e desvelada, beijou-o longamente nos lábios com infinita ternura. Atendeu o seu pedido, mas somente após a oração onde eles pediram para beijar os pés de Jesus. Pollux desejou proclamar seu precioso júbilo, dizer da suave emoção que lhe banhava o espírito, suplicar a dilação, né, a ampliação daquela hora gloriosa do caminho eterno, mas não conseguiu articular palavra. As lágrimas ardentes, porém, que lhe rolavam dos olhos qual lúcido colar de pérolas divinas, diziam bem alto da sua comoção indefinível. Olhar fixo em Alcione, qual agonizante na terra que desejasse guardar para sempre o quadro mais querido, cerrou as pálpebras cansadas e rendeu-se ao grande sono. Que momento abençoado! A forma como ele se entregou a esse grande sono, que o preparava para o retorno à terra, né? Foi aí que os mensageiros do Cristo se aproximaram da comovida jovem, que lhe entregou o bem-amado com profundo desvelo, falando-lhes brandamente: Irmãos, não esqueçais de que vos confio um tesouro. Em seguida, tomou sua roupagem de luz e afastou-se da paisagem nevoenta, dando a impressão de uma estrela solitária que regressava ao paraíso. Vocês conseguem vislumbrar isso? Então, ela seguiu, como uma estrela única, sozinha, brilhando, né? Voltando para o paraíso. Pouco depois, ei-la que a porta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. Ela retornou de onde viera. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. Agora vamos ver aqui a descrição desse ambiente, né? 3 sóis rutilantes, né, cintilantes, despejavam no solo arenoso,
oceanos de luz mirífica, de luz extraordinária, em cambiâncias inéditas, em mudanças inéditas, como lampadários, né, como lustres celestes acesos para edênico, né? Edênico será algo análogo ao Éden, ao paraíso, né? Para edênico festim de gênios imortais. Primorosas construções, engalanadas, né, ornadas de flores indescritíveis, tomavam a forma de castelos talhados em filigrana dourada, com irradiações de efeitos policromos. Que ambiente, né? Então, flores indescritíveis. A infinidade de flores que nós temos o privilégio de ter aqui no nosso orbe, né? Neste planeta que habitamos. Tanta beleza. Agora imaginem, tentem imaginar flores indescritíveis, mais belas ainda. Mais flores que não podemos imaginar. Por mais que a gente se esforce, estamos aqui, vamos nos esforçando. A mais bela das flores. É indescritível, indescritível. Seres alados iam e vinham, obedecendo objetivos santificados num trabalho de natureza superior e inacessível à compreensão dos terrícolas, desculpem, né, dos habitantes da Terra. Alcione penetrou num templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Alcione passou por companheiros muito amados, atravessou compartimentos repletos de luz nitente, né, resplandecente, e, aproximando-se de Antênio, a entidade angelical, que por sua excelsa posição hierárquica ali cumpria as ordenações de Jesus, falou com humildade. Anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Como assim? Inquiriu Antênio admirado. Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terrestre? Não estamos a serviço do Cristo? No afã espiritual, no trabalho intenso espiritual de reerguer este orbe? Quer dizer, ele ficou atônito, ficou surpreso. Né? Já não fazemos esse trabalho aqui? Você precisa reencarnar, voltar à Terra para exercer essa tarefa? Né? Explico-me, disse a recém-chegada timidamente. Rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. O generoso mentor contemplou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais íntimas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou: Mas teus trabalhos no sistema de Sírios, não estás cooperando com os benfeitores da arte terrestre? Acredito não ir longe à época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Ela trabalhava com a questão musical, né? Então ela tinha essa tarefa lá. Se possível, acrescentou a jovem com emoção, desejaria interromper essas pesquisas que me falam gratamente a alma para retomá-las no porvir. Mas Alcione obtemperou o orientador, dando força às palavras. Por que um novo e arriscado compromisso? Compreendo as razões que interferem na tua súplica. Entretanto, pondero que podes trabalhar aqui mesmo, a favor daqueles a quem amas,
encorajando-os e assistindo-os da esfera em que te encontras. Confesso-te, porém, bondoso Antênio, que profundas saudades me lancinam rudemente o coração. Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade por meio das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? Perdoa-me se a presente rogativa causa estranheza à tua alma carinhosa, que tanto me tem amado no glorioso caminho para Deus. Releva, recordando que o próprio Jesus teve saudades de Lázaro e ainda agora, na majestade da sua glória divina, experimenta cuidados pelos discípulos caídos, que padecem e choram. A bondosa e sábia entidade ouviu-a comovida, em afetuoso silêncio. Além disso, prosseguiu mais animada, não desejo regressar à forma estruturada em poeira tão somente para seguir o amado Pólocos a quem me permitiste advertir e consolar. Quase todos os meus companheiros bem-amados, no esforço evolutivo de outras eras, estão atualmente no planeta, mas, em sua generalidade, envenenados por consequências sinistras das oportunidades menosprezadas e perdidas. Às vezes, suas queixas dolorosas e aflitivas me repercutem penosamente na alma. Ouço-lhes as preces ansiosas e nossos cooperadores nos fluidos pesados do orbe me enviam mensagens que são verdadeiros brados de socorro, aos quais não posso ficar insensível. Por mais que me procure confundir a perfeita confiança do Todo-Poderoso. Sim, atalhou Antênio sensibilizado. Conheço os teus motivos sacrossantos. E como quem desejava ministrar todos os esclarecimentos possíveis ao seu alcance, continuou. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pólocos obtenha desta vez o êxito imprescindível, o êxito necessário. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos tão sinceros, devo acrescentar que essa é a verdade clara aos nossos olhos. Entretanto, também sei que outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios de impiedade, traindo sagradas obrigações. Os que te foram pais, algumas vezes, perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna. Os que te foram irmãos e familiares tombaram, vencidos no despotismo e na desvairada ambição. E o mais lamentável é que se complicaram mutuamente, alimentando a fornalha do ódio com a lenha do egoísmo, carbonizando intenções generosas e anulando extremos, cuidadosos esforços de quantos os auxiliam com abnegação e nobreza. Nenhum cedeu em caprichos, ninguém o perdoou nem esqueceu o mal. As ervas daninhas invadiram o campo de tuas esperanças divinas. Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Justifico deste modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretendes fazer. Aqui nós vamos fazer a nossa pausa para darmos continuidade no nosso próximo estudo, na próxima semana. Vamos orar? Amado Mestre, obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos esclarecidos com tão bela história, onde recebemos tantos detalhes sobre a vida no plano espiritual, sobre um momento em que ainda na erraticidade o espírito é preparado para o retorno à carne. Momento em que
Espíritos amorosos acompanham aquele que partirá para a sua prova, para a sua existência na Terra. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos, por podermos ver a beleza do amor verdadeiro, do amor fraternal. Obrigada, Senhor, por tomarmos conhecimento de tantas coisas nestas obras trazidas por Emmanuel e que temos nos debruçado. Ajuda-nos, Senhor, a trazermos as lições para a nossa vida diária. Obrigada por estar ao nosso lado nesta caminhada evolutiva. Cuida de nós todos, Senhor, nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro de estudo. Seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. E é isso, amigos queridos. Aqui encerramos o estudo de hoje. E na próxima semana estaremos aqui dando continuidade à obra Renúncia. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.